Eu vou começar fazendo a pergunta clássica sobre esse livro. Queria que você contasse para o pessoal como surgiu a ideia desse livro, né? Como nós chegamos até aqui. Eu acho importante porque é um sinal de vitalidade do jornalismo também, né? Então conta aí para o pessoal, para começar a conversa. Beleza, obrigado, boa noite a todos, obrigado pela presença, pelo prestígio. Bom, o livro começou da seguinte forma. Na verdade é um assunto que já me atravessa há muito tempo, me incomoda há muito tempo. Porque acho que no Brasil a gente vive essa hegemonia aí da esquerda, né? Principalmente no âmbito cultural e no político também. E esse pessoal com muita hipocrisia e cara de pau sempre posou de os únicos defensores dos fins nobres na vida, né? Eles monopolizavam as virtudes. Só quem é de esquerda no Brasil se preocupa com certas coisas e certos valores. E ao mesmo tempo eles pregavam certas coisas, como o socialismo, como o modelo cubano, e na prática, em suas vidas, eles nunca quiseram nada com isso. Eles sempre foram bastante capitalistas, gananciosos e tentando acumular o máximo de capital possível de forma bem egoísta. Então é um choque muito evidente, tal hipocrisia, tamanha contradição, o famoso faça o que eu digo, não faça o que eu faço com a minha vida, que aquilo ia realmente acumulando uma certa raiva, uma certa vontade de rebater, de responder. Eu fazia isso aqui, acolá, até um dia que eu escrevi um artigo para o Globo, com o título realmente Esquerda Caviar, e foi uma celeuma, porque foi um dos textos mais badalados, onde eu fazia ataque direto a essa postura contraditória, a essa postura incoerente desse pessoal, né? Desmontando mesmo todo o castelinho que eles sempre habitaram de forma blindada, porque ninguém ousa criticar Chico Buarque no Brasil, porque ninguém ousa falar das vacas sagradas desse pessoal. O Carlos, editor atento, já estava me acompanhando há algum tempo, mas quando ele bateu o olho nesse artigo, ele falou, é isso que eu quero para ele vir para a Record e fazer um livro comigo. Nós temos um amigo em comum, César, que fez esse elo, até agora não ganhou o livro dele de presente, a gente está torturando ele, mas ele vai ganhar o dele de presente, ele merece pelo menos isso, e marcou um jantar então na casa dele para a gente conversar, e dali automaticamente houve afinidade. Foi uma armadilha, né? Houve afinidade, empatia, por acaso nossas mulheres já se conheciam, tinham trabalhado juntos, então tudo conspirou a favor dessa obra, e ali mesmo naquela noite eu garanti a ele que estava fechado já, que eu estava ainda na Leia, tinha lançado um livro pela Leia, não tinha conversa de outro livro, mas na mesma hora eu falei, não, vou para a Record, gostei muito da ideia e vai ser esse o tema, porque é um tema realmente que eu acho que eu vou escrever com muita paixão, eu vou escrever com muito desejo, né? Eu acho que isso faz toda a diferença quem vive, não só de escrita, como de qualquer coisa na vida. Eu gosto sempre de uma frase que o segredo na vida é você encontrar alguém para pagar aquilo que se você tivesse dinheiro sobrando, você pagava para fazer. Então se tivesse herança e não precisasse trabalhar, provavelmente ia fazer a mesmíssima coisa que eu faço hoje. Eu ia escrever, talvez não tanto, mas eu ia escrever sem dúvida nenhuma. E é ótimo encontrar, eu não devia falar isso na frente dele, ele vai jogar para baixo o próximo percentual do autor, que já é muito baixo no Brasil, né? A mais-valia das editoras. É absurdo, está muito bem remunerado para escrever esse livro. Mas a verdade é que eu escrevi esse livro realmente com muita paixão, com muita vontade de rebater toda essa hipocrisia, né? Então, já entrando no que é a obra, né? A primeira parte inteira do livro eu dediquei justamente a tentar explicar esse fenômeno. Porque eu tenho dito isso, né? Não é um fenômeno simples. Eu mesmo coloquei aqui antes como se fosse uma coisa muito simples. O sujeito é hipócrita, ele é oportunista, ele quer vender socialismo no capitalismo, fica bem na foto, enquanto ele ganha o dinheiro todo e fica tido como um protetor dos fracos e oprimidos. Mas isso não esgota o assunto, né? Tem muita gente aparentemente boa, ou não necessariamente abastada, que faria parte dessa esquerda caviar. A gente vê muitos intelectuais, por exemplo, abraçando modelos utópicos ou revolucionários. A gente vê muita gente, agora professor, psicólogos, encantados com os black blocs. E aí você tem que explicar isso de uma forma... Tem um caso muito frequente da pessoa que abraça essas causas, ou uma linha sem consciência também, né? Que é uma utilidade, que é que
digamos assim, um idiota útil, né? Sim, vou chegar lá, porque essa parte é a quem eu dedico, entre aspas, o livro. O livro foi escrito para as pessoas, né? Porque, voltando então, é um fenômeno complexo que demanda explicações, portanto, um pouco mais abrangentes do que reduzir isso ao simplismo de o sujeito é oportunista, hipócrita e canalha. Essa é uma parte importante, tanto que ela mereceu o primeiro item. Mas ela mereceu o primeiro item do primeira parte do livro, que é sobre as origens, de 20 potenciais origens do fenômeno, né? Tamanha a complexidade que eu enxergo para isso. Elite culpada, tédio, uma sociedade afluente, opulente, que realmente abraça certas coisas, como foi Maio de 68, por puro tédio, para extravasar mesmo, porque sempre são pessoas da classe média alta, da elite, não são o pessoal do proletariado que vai fazer esse tipo de coisa, né? Passando por a religião laica da era moderna, que isso pega muitos intelectuais, né? Você realmente abraçar, pós a morte, entre aspas, de Deus, você abraçar o Estado como a nova divindade, e você querer então que todas as soluções mágicas de um mundo perfeito passem pelo Estado, né? Chegando até finalmente a 20ª característica, que é a que o Carlos já adiantou, que é o inocente útil. O inocente útil é a maior parte das pessoas bem intencionadas que entrou nessa furada, que caiu nesse lado sinistro da força, que é você ter uma sensibilidade mal calibrada. Você realmente é uma pessoa que se incomoda com certas questões de desigualdade, ou com... Eu não gosto muito de focar em desigualdade, porque hoje em dia um operário que ganha 3 ou 4 salários mínimos e tudo mais, ele já... o sujeito que tem um carro, tem geladeira, tem ar-condicionado em casa, esse sujeito já vive com mais conforto material do que um nobre há 150 anos atrás. Então eu não gosto muito de focar em desigualdade, eu gosto de focar no nível absoluto de miséria, que é esse que tem que ser atacado, principalmente. Mas o fato é que pessoas sensíveis olham ainda a miséria existente sob o modelo capitalista, né? E o nosso caso aqui nem é um modelo tão capitalista assim, e ao mesmo tempo ele olha o outro lado ali, um sujeito fútil, babaca, realmente sem nenhum valor. O rei do camarote. O rei do camarote, gastando onda que gasta 30, 50 mil numa noite. O cara olha isso, olha aquilo, e ele conclui o seguinte: olha, esse cara não merece ter o dinheiro que tem, o outro não merece estar na pobreza, então a solução é tirar de José para dar para Pedro. Então ele é levado à esquerda caviar e à defesa de certas bandeiras sensacionalistas, demagógicas, que é a segunda parte do livro que eu entro já já, por uma questão de desconhecimento acerca do funcionamento do próprio mercado, da economia, desse processo impessoal que é uma formação espontânea chamada mercado. Isso é uma coisa que vários intelectuais condenam há séculos, condenam a usura, acham que o dinheiro não tem valor no tempo, por exemplo. Então, vários pensadores condenaram ao longo do tempo a usura. Shakespeare, em 1600, retratou Shylock como um sujeito extremamente insensível, quer dizer, e por aí vai, né? Até na Bíblia, se você voltar, você vai encontrar coisas desse tipo. Então, sempre fez parte da história os pensadores, os intelectuais, olharem com certo desdém para a classe média, para os gostos um tanto grosseiros da burguesia, e olhar esse mercado, esse processo impessoal que é o capitalismo, né, também com uma desconfiança enorme, porque eles querem ver no fundo a boa intenção, e não necessariamente os empreendedores, os empresários que criam e inovam e trazem tantas coisas para o mercado que melhoram nossas vidas, fizeram isso com base na boa intenção. Não necessariamente o Steve Jobs era um sujeito que acordava todo dia pensando, o que eu posso fazer para ver o Rodrigo feliz? Ele nem sabia quem eu era, ele não dava a mínima para mim. Mas felizmente eu tenho aqui na minha mão um iPhone, que é uma maravilha, e tudo interligado com meus Apples todos, porque esse cara era um cara obcecado com as coisas que ele fazia para ele. Só que ele teve que entregar para o mercado coisas úteis, coisas demandadas por nós, consumidores. Mas esse é um processo que exige uma certa reflexão abstrata, um certo conhecimento do funcionamento da economia, que nem todo mundo tem. Então o 20º item é essa sensibilidade mal calibrada, que são os inocentes úteis, são as pessoas que são feitas de vítimas, presas dos oportunistas de plantão, que são quem eu ataco principalmente no livro. Para eles eu escrevi o livro porque eles têm salvação. Eles, se você dialogar com eles, você consegue persuadi-los, eventualmente, de que eles estão abraçando bandeiras erradas
como meios para os fins que eles consideram nobres. Então nós podemos concordar quanto aos fins, mas vamos discutir os meios de forma civilizada, focando sempre nos argumentos, calcado o debate nos fatos, nos dados empíricos e na lógica da teoria. Então a primeira parte do livro são essas origens todas que vão levar as pessoas que fazem parte da esquerda caviar a cair na defesa das bandeiras da esquerda caviar, que forma a segunda parte importante do livro. Eu queria fazer uma parte antes da segunda parte, se vocês me permitem, que é o seguinte: um dos pontos fortes desse livro, e eu acho que é uma das chaves do sucesso da esquerda caviar, é que o Rodrigo na melhor acepção da palavra, um polemista, e isso é algo que, embora esteja em crescimento no Brasil, ainda gera estranhamento. Quer dizer, um cara que está disposto... O Rodrigo é um sujeito que está disposto 24 horas por dia a debater, ao contraditório, ao dissenso. E o debate público no Brasil se acanalhou muito ao longo dos anos, se abastardou muito. Você pega os jornais hoje em dia e os colunistas, em vez de discordarem um dos outros, eles ficam quase um clubinho fechado, um elogiando o outro, fazendo referência ao outro e tal. Então, tem uma turma, e o Rodrigo faz parte disso, que veio para oferecer alternativa, para provocar. É muito legal, o cara tá o Zueni Ventura escrevendo em cima dele no Globo, e ele embaixo ali na página falando do Zueni Ventura, quer dizer, que é o que sempre foi jornalismo brasileiro durante muitos anos. Temos aí o exemplo fantástico do Carlos Lacerda e tal, não faz tanto tempo era assim. Então tem esse elemento de polêmica e de provocação, mas o livro não é isso, só isso, não é um panfleto, muito pelo contrário, ele estimula o debate, provoca, mas ele tem uma base bibliográfica muito forte. E para introduzir a segunda parte, a bibliografia desse livro, se vocês já tiverem começado a ler, mas vocês certamente verão, a quantidade de referência, o volume de erudição, de leitura que tem nesse livro, as referências psicológicas, né, sociológicas, a ciência política por trás desse livro é muito consistente. Então, é um livro que deu muito prazer em editar, porque é um livro consistente. E não à toa, o Rodrigo entregou esse livro para a Record em abril, né? Abril desse ano. A gente programou lançar em outubro porque é uma janela nobre do ano. A gente trabalhou muito o livro ao longo desse tempo, mas lá em abril, quando ele entregou, ele não sabia, mas está tudo lá. Ele antecipou as revoltas de junho, as manifestações de junho, ele inclusive fala sobre a coisa dos animais, o tal caso do Instituto Royal, está tudo no livro. A própria questão das biografias, ele vai falar sobre isso. O livro tem um elemento biográfico muito grande, quer dizer, as biografias vão... Todos os temas do momento do Brasil estão nesse livro. Então, não é à toa, é a erudição, é a consistência do livro que fizeram que fosse assim. E a segunda parte, que ele vai falar agora, são as bandeiras. Ela é muito forte e essencialmente psicológica, né? Muito, muito consistente. É a minha parte favorita do livro. E eu queria que você falasse um pouco sobre ela. Beleza, o gancho é exatamente esse. É um livro que a gente está tendo dificuldade de identificar, porque ele tem uma certa leveza na escrita e até momentos hilariantes e de humor, mas ao mesmo tempo ele tem esse embasamento teórico e empírico muito, muito profundo, né? E a segunda parte do livro, então, é justamente essas bandeiras. Só para, antes de entrar na segunda parte e fechar a primeira... não é um fenômeno novo, isso é bom deixar claro. A esquerda caviar não é um fenômeno novo. Tom Wolfe, por exemplo, escreveu sobre os radicais chiques lá em Manhattan, nas grandes mansões e coberturas de Manhattan, recebendo grupos para financiar grupos terroristas radicais, revolucionários marxistas, panteras negras. É sempre os mais ricos da elite de Manhattan fazendo isso. Quer dizer, não é um fenômeno novo. A novidade que eu acho que tem é que nas redes sociais, na era da internet e na época da ditadura velada do politicamente correto que a gente vive hoje, isso foi um fator muito amplificador do fenômeno. Tanto é verdade que ainda na primeira parte eu criei uma subparte para falar da questão do duplo pensar, que é realmente essa obliteração da linguagem, esses eufemismos, essa manipulação do diálogo, né, colocar os pingos nos is. O Carlos estava falando aqui que ninguém mais debate de fato no Brasil. Você não pode, hoje em dia, discordar e pontuar certas coisas porque você é mal visto. Você tem que fazer parte ali do mesmo joguinho de palavras que servem justamente como verniz para não debater. Então isso eu também tratei no livro. As bandeiras
São várias, né? Mas algumas não podem faltar num típico esquerdista caviar. A primeira delas, que eu abro a segunda parte, é o anti-americanismo. Você vai identificar em todo esquerdista caviar um ranço anti-americano. E aí tem tudo a ver com as origens lá atrás. Tem um certo ressentimento com o sucesso, tem esse incômodo, né, de Davi versus Golias, o império estadunidense. O sujeito usa esse termo, já sabe que está diante de um esquerdista caviar, né? A segunda questão, Israel, também mereceu uma parte enorme no livro, era tão grande que teve que ser desmembrada. Foi criado depois um apêndice para continuar falando do assunto da islamofobia e por aí vai. Você não fica bonito hoje em dia você falar que é contra judeus, né? Porque é um povo minoritário de muito sucesso, só para ter noção, é 0,2% do mundo em termos de população e tem 20 e tantos por cento de tudo que é prêmio. Oscar, medalha Phelps de matemática, prêmio de Nobel de não sei o que, é impressionante. Tem alguma coisa que tem que ser explicada com isso. E a verdade é que o sucesso novamente incomoda, é uma ilha de prosperidade no meio de um bando de atrasados, culturalmente falando, e quem que é a civilização ocidental da esquerda caviar prefere condenar, prefere atacar? Israel, aquele onde tem democracia, liberdade feminina e por aí vai. Vai entender, né? Entende, quando lê o livro entende. Mas tem um capítulo, uma parte bem grande dedicada ao anti-sionismo, que hoje mascara o antissemitismo. A questão da ecologia, o Carlos está falando que os temas são atuais. O que é Marina Silva? O que é Al Gore? São fenômenos que fazem parte dessa nova seita religiosa que virou o ambientalismo. O ambientalismo merece hoje em dia um outro nome, né? Ecoterrorismo. Hoje em dia é uma visão escatológica, tem herege, não é mais ciência. Ciência quer o contraditório, ciência quer ser refutada, ela busca isso, é a visão crítica, popperiana da ciência. O ambientalismo moderno não tem nada disso. Ele tem os defensores, os hereges, uma visão escatológica de mundo, os salvacionistas, que é tudo via Estado, ou seja, encontraram um refúgio para poder continuar, depois do fim da Guerra Fria, condenando o capitalismo. Dessa vez porque produz riqueza demais. Então vai acabar com o planeta. São os famosos melancias, né? Eles são verdes por fora, vermelhos por dentro. A questão do direito dos animais está lá. A questão, aliás, tem passagens incríveis no livro, é um capítulo interessante, tem tudo a ver com o que a gente está vendo ser importado para o Brasil agora, com a questão do Instituto Royal, que fechou, inclusive, as portas, aquele laboratório, né? Porque tem passagens que vocês vão ver ali no livro que deixa evidente o caráter de misantropia desse pessoal. Eles amam os animais, balela, eles odeiam o ser humano. E tem claras passagens disso. Tem gente que diz assim, o pessoal daquela PETA, diz assim, o maior vírus que existiu na face da Terra chama-se ser humano, chama-se homem, e por aí vai.